Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, para começar muito bem a nossa semana. Para isso eu estou recebendo aqui, o nosso papo hoje vai ser tão importante, tão gostoso e importante, né? Super. Isso. Doutora Denise Ullmann, muito bem-vinda. Boa tarde, ela já ia no bom dia. Não, bom mas dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você vai ver. Onde quer que você esteja também, Isso já que mesmo, somos Vibe Mundial. Se somos mundial, estamos em todos os lugares. Em algum lugar é de manhã. Em algum lugar é de manhã, né? Em algum lugar é à noite. E Isso agora mesmo. aqui nesta tarde, aqui em São Paulo, tenho o prazer aqui de receber a Denise Ullmann, veterinária vibracional, canalizadora do sistema terapêutico de cura multiespécies. Ela realiza um trabalho lindo de captação astral e hoje nós vamos conversar, por isso que eu falo que o assunto é importante. Tem coisa que a gente tem que aprender a lidar na vida. A gente vai ter que olhar um dia. Vamos ter que olhar um dia, não tem como, né? Se você tem um bicho de estimação e quando a gente fala em multiespécies, né? A gente já fica com receio, não sabe lidar com o luto, com gente, Imagina! Quando vem com os bichinhos e não é qualquer coisa. Não, é um bicho gente. De estimação. Os nossos, eu chamo de pet filho. Pet filho. Eu chamo de pet filho, porque pet filho é isso. Porque não, porque eles não são filhos humanos. É claro que não são filhos humanos, né? Mas eles suprem uma lacuna tão grande emocional, tão grande energética, que preenche um rombo na pessoa e quando eles faltam. É uma falta, você já falou. Não, aquele rombo... A pessoa entra em parafuso. Tanto que o nosso livro foi psicografado a partir disso. Eu pedi para o amparador ir buscar onde estava a cachorrinha da nossa assistente que tinha falecido, porque ela estava hospitalizada, não queria mais comer. Vamos entender tudo isso nesse programa. Nossa! É um livro maravilhoso que eu ainda vou dar uma lida para a gente checar, né? Vamos Todo lá. esse trabalho, ela veio com essa novidade, ainda não está publicado, mas depois a gente avisa todo mundo, breve, né? opa! Em breve, com certeza. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, pelo nosso site vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Então, tá tudo certo. Você nos acompanha, manda mensagem. Depois a Denise, eu tô sem o YouTube aqui agora pra gente pegar as perguntas, mas a Denise depois responde para vocês. Imagina. Não é? E ela tá aqui na live, né, gente? dela também, Doutor DRA Denise Ullmann. O LLMANN, porque existe o mesmo nome NN. sem um L e é uma... É doutora também? Também, mas em outro país. Em outro país, mas tem uma outra Denise Ullmann. Olhem bem para a imagem dela. É ela. Pronto. Vai lá, procura tudo isso que eu falei. Isso. Escreveu Espiritualidade Pet, é ela. Pronto. Denise que está aqui comigo. Vamos já começar a entender esse assunto, Denise. Você acabou de falar que é o filho pet, né? Essa relação que nós temos hoje com os animais é parte desse processo também da evolução? Depende. A evolução deles não era... depende assim. Da nossa evolução mesmo? Não, tudo aqui foi colocado, todas as espécies foram colocadas nesse planetinha lindo com o objetivo de interagir uma com a outra. Mas eu aqui humana, você ali passarinho, o outro... né? Cada um no seu quadrado, mas vamos interagir, aprender o que tem de melhor, como é que eu evoluo, como é que eu fico mais inteligente. Porque a ideia é a expansão de consciência de todo mundo. Mas o humano, que com o passar dos anos está ficando cada vez mais carente, mais solitário, morando diferente do que morava antigamente, tem naquela criatura tudo, é um chão. Somos mais solitários hoje mesmo? São. Não é só impressão, né? Não é impressão. Porque eu não tinha percebido até o próprio Salustiano psicografar, né? Porque não é assim uma opção. Eu gosto de estar sozinha, mas é diferente de ser solitário. O solitário anda pertinho do carente, da pessoa que precisa de uma companhia, que precisa de alguém. Essa é a solidão. Essa é a solidão. Mas quanta gente tem e nem sabe. E aí você vê quando a pessoa adota um pet. Nossa, eu trabalho... É uma companhia incrível. Não, as pessoas passam, às vezes, a vida inteira no medo do dia que aquele pet partir. Ai, nem me fala disso, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida se ele partir.
Só que ele está envelhecendo muitas vezes e a gente Não, tem e a que olhar gente para já isso. e eu comecei a fazer lives tudo para alertar as pessoas. Primeiro, porque eles não precisam dessa vida longa. Primeiro, que eles já têm diversas coisas muito mais evoluídas que a gente dentro da espécie deles. Por exemplo, resiliência. Eles sabem da vida eterna e já sabem disso. A gente sabe, mas meio que não quer saber. É né? que a gente racionaliza, né? Pois é, meio que não quer saber. E aí o que acontece? Eu comecei a ver que as pessoas, o medo de perder aquela joia fica guardando. Não põe no chão, põe na casinha, ninguém. Não precisa muito longe. Faz uma semana atendi uma paciente numa cidade do interior. Ela falou assim, eu falei, mas ele precisa andar, tá precisando de exercício, eu faço apometria, eu vejo o que tá precisando. Não saio de casa. E se me roubam ele de noite? Eu falei, quem vai roubar um cachorro? Sabe? Em casa. Então, para você ver o nível de carência daquela pessoa, e a gente entende, é isso que eu comecei a tratar os humanos para cuidar dos pets. E precisamos desse tratamento, né, Denise? Precisa. Porque, na verdade, quando você fala, inclusive, da cura multiespécies... Isso, exatamente isso. É a cura nossa também, né? Porque o que acontece? Enquanto eu não trato esse humano que está com esse pet, tudo que ele tiver demora para curar ou não cura. Porque aquela energia que você joga, que aquela pessoa é inconsciente, mas ela joga, a energia do apego, ela é muito densa, ela é muito negativa, né? Aquilo que joga prende aquele pet naquela situação e não consegue sair. E como que a gente pode lidar com o luto? Então, o luto, primeiro, os meus pacientes todos eu vou preparando. Eu já vou preparando, eu gosto de avisar, olha, a vida dele é mais curta, o que vai viver? Que nem os meus vivem até 20 anos, mas eu vou viver 100. Então, já tem que começar. E, principalmente, a compreensão do que vem depois. O desespero é saber o que tem depois. Onde eles estão? É um questionamento eterno, Não, né? e aí, por conta dessa pesquisa que o próprio amparador foi fazendo, a gente foi descobrindo o que tinha depois. Tinha depois? Claro. Porque se tem pra gente hospital, tem amparador, tem corrente médica. Pra eles também. Você sabe que de vez em quando eu, sei lá, tô na minha casa e eu tô fechando o portão, por exemplo, eu tenho a impressão de que eu tô vendo uma cachorrinha que eu tive. E com certeza tá vendo. Né? Não é sua impressão, não. Não é Ela vai impressão. visitar. Vai visitar. Os que já estão mais evoluídos, porque ela já deveria ser evoluída, falava bem, se comunicava bem, já tinha consciência, ela tem liberdade de te visitar. Ai, que coisa mais linda. É maravilhoso. Né? A minha Lili tem liberdade para isso. E muitos deles, como se achavam antigamente, que morria, reencarnava imediatamente. Não é nada disso. Eles têm São dúvidas, né, que todo mundo tem. Sim, tem muitas coisas dessas para serem faladas. Eu vinha Tem o mundo dos cães. Tem um sistema programado para isso, porque todas as espécies são amparadas. Por que nós vamos ser os lindinhos, os únicos lindinhos amparados? Não, né? Eles como é que o criador faria uma outra espécie sem amparo? E eles são tão dóceis, né? Gente, nos dão resilientes, tanto amor, são resilientes. São maravilhosos. Eles percebem quando a gente não tá bem, né? Tanto cães como gatos e os outros. O gato, eu falo assim, o gato é uma espécie das mais evoluídas. Não, ele é folgado, ele já dorme. Não, ele precisa dormir para reciclar a energia que ele tirou de você, tirou de mim. Ele limpa, né? Ele limpa e ele precisa de terra. Então, isso é uma outra coisa que está acontecendo muito, que é pesquisa minha também. Por que os gatos, nesses últimos 15 anos, estão ficando tão doentes? Estão mesmo? Estão, e não estão ficando. A gente acha que são mais os cães, porque são mais não, os cães que a gente vê por aí. Mas aí você, em consultório, vê diferente. É diferente, e comecei a ver as pesquisas. E doenças novas, até AIDS tem. Tem AIDS felina. AIDS felina? Felina. Então, como é que apareceu isso? Clonagem do nosso sistema. Então, os animais fazem a clonagem. Isso é um assunto longo toda a vida, mas é uma realidade. Pesquisa toda minha, que a gente vai pôr num outro livro também. Tá. Mas, voltando pro luto, senão a gente vai fazer um tricô. Vamos lá. Nós vamos fazer um tricô legal. É maravilhoso. Nossa, que incrível. E aí, o luto, eu percebia que cada vez que eu sempre fui sensitiva. Eu nasci assim, não era uma coisa que apareceu. Eu já era assim, eu fui orientada por grandes mestres.
como o professor Herculano Pires, eu tive a honra de estar com ele. Uhum. Então, foi assim, uma bênção para mim. E aí, cada vez que vinha um pet na minha clínica, e ele já não estava lá muito bem, ou aparecia um espírito de um outro pet, ou aparecia alguém da família, um conhecido, e eu comecei a juntar Lé com Cré durante anos, porque não foi assim, apareceu. Uns 10 anos foi nisso. Tá. Aí um belo dia eu comecei a arriscar. Eu falei, olha, quando a gente via que estava chegando o momento da partida, olha, chegou fulano, uma pessoa assim, assim, assado, ou chegou um cachorrinho assim, assim, conheço. Conheço, é meu tio, minha avó. O mais marcante foi de uma paciente que a cachorrinha também estava fazendo a passagem e chegou uma senhora com um cesto de pão. Eu falei, gente, não vou falar isso, não vou falar. Não, a minha mãe, ela me carregava no cesto de pão que eu nasci prematura. Ela veio buscar a cachorrinha. Que loucura. Então, os parentes vêm buscar, os outros pets vêm buscar sim. Como nós. Como pra gente. Quando é uma morte por doença, alguma coisa assim. Quando existe um atropelamento, um acidente, é um outro sistema que é onde a gente começou a pesquisar. Então, quando eu falo para as pessoas o que tem depois, como é que eles estão, o que está acontecendo, que bom. Aquilo tudo já acalma, porque é a preocupação de mãe e de pai. Tá. É a preocupação. Você não está preocupada? Para onde foi, meu Deus? Você sabe que está vivo. E aí? Aonde? Então, o primeiro passo é a gente saber que estão bem. Isso já ajuda muito. Claro que você vai sentir saudade, você vai ver o pratinho vazio, você vai ver caminha vazia. Normal. Mas não é todo mundo que recebe essa informação. Mas por isso que a gente quer trazer, inclusive com o próprio livro, para as pessoas entenderem que, tão como tem para a gente, o Criador não ia fazer um negócio específico. Quando você faz a captação astral, você vai também até os nossos bichinhos que já partiram? A captação, como que é? A captação é o seguinte, eu não sabia que eu fazia isso a vida inteira. Aí um dia eu comecei a perceber que o próprio amparador, o Salustiano, o autor do livro, né? Ele falava assim, peraí que eu vou ver. Ele fazia assim mesmo, peraí que eu vou ver. Aí aparecia, foi a história da cachorrinha. Quando ele encontrou, ele tem núcleos específicos para os atropelados, tem núcleos específicos só de gato, só de cachorro, só de cavalo, tem núcleos específicos de recebimento. E principalmente, ele tinha condição de acessar o lugar que aquele pet estava internado, porque fica internado que nem a gente fica. Olha, tá assim, tá assado, vai para casa de não sei quem, o seu avô vai buscar. Tem um histórico, porque tudo é ordem no universo. Sabe até quem foi buscar. Sabe quem vai buscar. Ai, fiquei arrepiada. Se já foi direto para um parente, se já foi direto, tudo isso a gente consegue saber. Agora me conta uma coisa. Quando um animal, um bicho de estimação, passa por uma doença e ele fica um tempo, né? Vivo ainda, né? E sendo cuidado, e talvez o apego vá aumentando com todos esses cuidados. É real quando dizem que ele capta o que poderia ser nosso? São 90% das vezes. 90%? Eles levam embora coisas. O cachorro faz isso, o gato não era para fazer. O cachorro, por amor a gente, porque ele quer fazer de um tudo para te agradar, até tirar o seu miasma. E aí ele consegue modificar a frequência dele, aquilo acaba criando a mesma coisa energética, ele traz para ele. Eu tive 2 dogs alemãs que morreram por mim, eu não sabia, mas eu teria câncer naquela época. Eu tenho a impressão, eu estou perguntando exatamente porque são questionamentos que eu faço. E eu tenho algumas certezas, né, entre aspas, de que 2 situações dentro da minha casa foi em forma de proteção. Sim. Pelo que ocorreu depois. Claro. Se a gente observar, o cachorro é daquele assim, o que eu posso fazer para você? Eu te adoro, eu te amo, você é maravilhoso. Só que eles leem a gente, explicação dos próprios animais, que eu também converso com eles, que eles leem a gente como um código de barra. Então ele lê um dia, ele lê 2, ele lê 6 meses, 1 ano. Aquilo que você está vibrando, que pode não ser legal, ele acha que é bom. É que nem você se vestir como um ator, se você querer fazer plástica para parecer alguém, ele acaba
trazendo, ele começa a fazer modulação. Do mesmo sistema que a gente cocria coisas, de mentalizar coisas que a gente quer e também coisa que não serviria, eles estão fazendo uma coisa, eles conseguem cocriar. No momento que você tem uma imagem que você gosta muito, o seu sistema vai gerar neurotransmissores, o deles também. E vai começar a criar aquela realidade que você quis tanto. Só que, de repente, não é assim o espetáculo. E me diz uma outra coisa. Na hora que ele está fazendo esse escaneamento nosso, ele, por perceber que nós temos alguma coisa, pode ser o tutor ou outro familiar, ele se apega mais exatamente porque está percebendo alguma coisa? Depende até do porte. Tem cachorros que eles ficam até rosnando em volta. Tem cachorros que querem grudar assim em você. E tem aqueles que começam a chamar atenção. Sabe aquele que late muito? É tipo assim, faça favor de prestar atenção que eu tô falando com você. Está acontecendo alguma coisa Se aqui? vira. Ou pessoas que não eram para entrar na sua casa e a pessoa rosna e briga. Já falei que essa pessoa não serve para você. Ai, sai cachorro. Eles tem uns que eles vão para cima mesmo, Vão né? pra cima porque eles mesmo, não então- querem. E eles veem espíritos, né? Total. Eles têm todas as mediunidades abertas. Você não sabe escrever porque eles não escrevem, né? Se não- Também escrevia. Mas eles têm evidência, eles têm a clarividência, eles têm clareaudiência normal. Ter um cachorro ou um gato dentro de casa é uma proteção para esse lar? Se não for uma proteção, muito mais o gato do que o cachorro. O gato, sim, se você der uma vida que ele possa te proteger. O gato, sim, naturalmente ele é uma proteção, porque ele tem qualidades de lidar com a sombra. A pineal dele já é adaptada para isso. Foram fazer pesquisa científica. Tanto que estudam o nosso sistema neurológico em cérebro de gato, que é uma pena. Em cérebro de gato? Em cérebro de gato, que é muito parecido com o nosso. Olha que curioso. Então você vai vendo que tem coisas que você fala, então, o gato, se você tiver terra, chão, os meus morrem de velho e nunca ficam doentes. Por quê? Porque eu sempre tenho um vaso, um jardinzinho, ele limpa, faz o serviço dele, vai lá, cavoca, faz uma meleca nos meus vasos, mas eu sei que ele está trabalhando. Eles adoram entrar no jardim, né? Isso porque ele tem que enterrar, ele sabe que aquilo ele tem que devolver para Gaia. E ele devolve tudo aquilo para Gaia. Por isso que fezes de gatos fede tanto. Não é só o metabolismo. É, não reclamem dos gatinhos. Nossa, gato é Nem maravilhoso. daqueles que ficam passeando pela Porque tua os que- casa e não são seus. Que eu ouço muita gente reclamando. Sabe o que eu faço? Bom, eu resgatei um assim que eu mudei para essa casa. Já tá morando lá o cara. Eles entram. Pegam uns potes de comida, põem em algum lugar que eles possam comer. Nunca mais vão fazer sujar nada. Não vão brigar porque eles têm fome. Porque algum humano abandonou eles também. Então, se você alimentar e desejar, através daquela comida, que eles fiquem calmos, serenos e que encontrem um dono, assim será. Aí, quando um vai, outro pode vir, né? Também. Não é? Muita gente se reencarnação- cura, mas muita gente se cura de um luto adotando um outro bichinho. Sempre. Sabe por quê? Os gatos, principalmente, eles mandam um gato para você. O gato é mestre nisso. Sabe daquela coisa? Doutor, encontrei um gatinho no céu, nem sei como apareceu. Ele resolve. É porque um já fala assim, ó, tipo, vai na casa da fulana que ela tá precisando de um help. Aham. E eles são. O cachorro, nem tanto, porque o cachorro, ele é muito. O emocional dele é como o do nosso. O gato não, ele tá na dele, porque ele sabe que ele tá a serviço. Todo gato tá a serviço. Mesmo os tantã estão a serviço. Mesmo tanto. Eu tenho os 2 tantã em casa, mas estão a serviço. Mas os que são terapeutas mesmo, você vê de cara. E agora, você como terapeuta também, né? Isso. Você é veterinária, mas você Eu trabalha com terapias. Fazer as terapias nos animais, né? Práticas energéticas, Tudo. beneficia muito. Tudo. Principalmente porque eles adoram. Eles gostam. Se- Um reiki, por exemplo. Tudo. Se você fizer isso, na hora eles fazem isso. Ah, eles relaxam, parece uma massagem. Eles já sabem o que é aquilo. Então, de alguma instância, eles sabem aquilo. Cromoterapia, então, você põe uma lâmpada de cromo, eles ficam assim, ó. É mesmo? Principalmente a cor laranja, que eles adoram a cor laranja. Você põe uma cor laranja, Eles são avançadíssimos, muito. né? É que eles sabem o que é a vida eterna, eles sabem que estão aqui, eles sabem o projeto terra deles. Nós é que perdemos tudo.
cães e gatos, passarinho, né, apesar da gaiola, são terrível. comuns, né, dentro das casas. Alguns outros bichos não tão comuns, é correto manter na Olha, casa? ultimamente, inclusive está no livro isso, o pessoal está criando Aranha? cobra, lagarto, está criando macaco, está criando... Bom, os roedorzinhos já faz tempo, né? Os hamsters? Hamster, tudo isso, tudo, mas também começou depois da história do cão e gato, porque é mais fácil, come menos, dura menos, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, uma serpente você tem em casa, ela não vai deixar de ser serpente, porque eu fui pesquisar o que era a alma de uma serpente. Por que ela é assim? Ela é assim porque é o estágio evolucionário dela, está ali para ela sobreviver. Então, a pessoa que quer criar uma cobra, por exemplo, tem que parar para pensar o que está movendo ela a criar uma serpente. Aí tem uma questão metafísica Tem aí, né? muito, porque pensa bem, a cobra pensa nela. Se você alimenta ela, mas se ela tiver que te matar, ela vai te matar. E pronto. Ela primeiro. Para ter uma cobra, teria que tirar o veneno, mas o veneno ele é sempre produzido, né? Tem cobras que não têm veneno, mas tem cobras que não têm veneno, mas elas se enrolam e te esmagam. Te esmagam. Tá? Então tem aranha. Tudo isso tem que ver o que está movendo a pessoa. É a necessidade do exótico? É a necessidade diferente? É a necessidade de ser valorizado porque eu tenho... É que nem um carro da moda, uma bicicleta, um tênis? Pode ser. Eu nunca entrei nesse psique profundo, mas eu pesquisei dentro dos pacientes que eu atendo. Fazer toda uma análise do que acontece, principalmente pensar. Né? Pensar quais os seus porquês, né? Porque vai ajudar a pessoa a se conhecer. Você não faz a constelação, né? Constelação não, mas dizem que tem essa questão tem. de constelar o tutor no lugar do cachorro, tem que por exemplo. Constelar, sim. O que eu faço, que eu prefiro... Constelar uma cobra no lugar da pessoa. Eu creio que não, porque eu fui pesquisar a origem estelar das cobras. E aí? E aí são seres que vieram para esse quadrante que nós moramos, porque eu fui estudar toda a coisa galáctica. Eu fui ler o livro de Urântia, eu fui fazer trocentas formações para entender o que nós estamos fazendo aqui. Por que o cachorro está aqui? De onde vem um cachorro? De onde vem um gato? De onde venho eu? Sabe? Então, a gente sabe a nossa origem galáctica. E eu fui ver a origem da galáctica. A gente sabe que a gente tem os reptilianos, a gente tem um reptiliano dentro da gente, porque a gente tem um cérebro reptiliano, portanto, a gente deve ter vindo de água de algum lugar, só que a gente evoluiu, se acoplou com outra espécie, e é para isso que ainda estão os reptilianos, para melhorar a espécie deles. Se você tiver que morrer para isso, tudo bem. Porque para eles é normal isso. Então, não que é ruim, não existe certo e errado. Existe que é isso. Qual é a questão, né? Então, não é o certo ou o errado, mas o porquê, né? Porque existe uma moral cósmica? Nem sei. A moral da Terra é moldável. Cada um tem a sua. Mas a moral cósmica é o seguinte: você está seguindo por que norma? Você está fazendo bem? Você está querendo ajudar o outro? Ou você está pensando só em você? Então, a gente vê que um réptil, ele pensa nele. Não cria vínculo, amorosidade, muito, muito pouco, raríssimos Instinto casos. animal mesmo. Ele está na dele. Por exemplo, um lagarto já consegue interagir muito bem, porque ele já perdeu essas características. Então, eu fui pesquisando e fui conversando com muitos animais que conseguem conversar comigo. Uma cobra eu nunca consegui entrar para conversar. Quando consegue conversar, é verbalmente mesmo? Verbal. Olha que coisa incrível. Eu sei porque quando era pequena tinha uma passarinha que falava comigo. Ai, E ela avisava quando o passarinho caía no ninho. Aí eu ia no quintal e estava lá no chão. Tá. Então vem para mim lógico que ela não vai falar em português comigo, mas vinha a figura do bichinho dela fora do ninho. E eu falei, nossa, acho que ele está falando comigo. Mas é uma conexão galáctica mesmo. Não sei. Não é não. Porque hoje tem mestres brasileiros fabulosos de comunicação intuitiva. Olha! Sheila Valigora, se um dia você puder trazer, traga. Trago. É um gênio. Sheila Valigora. É a maior mestra que a gente tem no Brasil de comunicação intuitiva. Como eu nasci com isso e é direcionado para a cura, não é simplesmente, o que você está fazendo? Por exemplo,
um bichinho que Acabamos! já acabamos. Que loucura! Gente, a gente não terminou o tricô ainda. Não terminou o tricô, vai ter que voltar. Nem vai terminar a história, porque senão o próximo comunicador cobra de mim. Gente, olha Denise só. Ullmann. D-R-A, Denise ULLMANN. Ullmann com um L só e dois N's no dois L's, dois N's. Dois L's e dois N's no final. Obrigada, minha querida. Ô, meu amor, eu que Sucesso agradeço. pra você. Pra nós. Gente, que conversa maravilhosa. É bom falar de bicho, né? Um dia você vai ficando por aqui, eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá. Beijo.